Em menos de 48 horas, Lula levou 2 derrotas que nenhum presidente brasileiro queria ter. Numa quarta-feira, o Senado rejeitou a indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal. A primeira vez desde 1894 que um indicado ao STF foi barrado pelo Congresso. 132 anos sem acontecer. E aconteceu com Lula. Na quinta-feira, o Congresso derrubou o veto de Lula ao PL da dosimetria. 318 votos na Câmara, 49 no Senado. Placar esmagador, humilhante. E segundo fontes próximas ao Palácio do Planalto, Lula teve um ataque de fúria, xingou, gritou, bateu na mesa. Porque em 2 dias, o Congresso mandou um recado que não tem como interpretar de outro jeito. O presidente mais poderoso da história recente do Brasil está perdendo o controle do jogo. E quando um presidente perde, o Congresso perde tudo. Fica comigo. Porque o que aconteceu hoje não é só uma votação. É o sinal mais claro até agora de que 2026 chegou antes do prazo. 2 dias foi o tempo que o Congresso precisou para virar a mesa no governo mais poderoso do PT. Vamos começar pela quarta-feira, porque tudo o que aconteceu hoje tem raiz no que aconteceu ontem. O Senado rejeitou o Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal. Deixa eu traduzir isso em números históricos para você entender o tamanho disso. Desde 1894, há 132 anos, o Brasil nunca tinha visto um indicado ao STF ser barrado pelo Congresso. 132 anos. 2 mundos, 2 guerras mundiais, ditadura militar, redemocratização, impeachment, lava-jato, pandemia. Em tudo isso, nenhum presidente brasileiro tinha sofrido essa derrota específica. Até ontem. Até Lula. E não foi derrota por pouco. Não foi aquela situação em que você perde por margem pequena e consegue dizer que foi quase. Foi derrota clara, derrota que dói, derrota que manda recado. Senadores que deveriam estar do lado do governo votaram contra. Aliados que Lula pensava que tinha na mão viraram as costas na hora decisiva. E segundo fontes próximas ao Planalto, quando o resultado chegou, Lula não ficou quieto. A fúria foi imediata. Mas aí veio a quinta-feira. E se a quarta já tinha sido ruim, a quinta foi pior, porque o Congresso não deixou Lula nem respirar. No dia seguinte, a maior derrota individual da sua carreira política, o Congresso voltou a se reunir e derrubou o veto de Lula ao PL da dosimetria. 318 votos na Câmara, 144 contrários, 49 votos no Senado, 24 contrários. Placar esmagador, sem competição, sem drama, sem suspense, como se o Congresso quisesse deixar claro que ontem não foi acidente. Foi aviso, e o aviso virou confirmação. Lula está perdendo o Congresso. E quando um presidente perde o Congresso no Brasil, uma coisa fica clara para todo mundo que entende de política. O poder está migrando. Silenciosamente. Gradualmente. Mas sem parar. E quando o poder começa a migrar, ele raramente volta. O governo vai tentar explicar essas 2 derrotas de um jeito muito específico. Você já sabe como vai ser. Vão dizer que o PL da dosimetria é anistia para golpistas. Vão dizer que o Congresso está defendendo os responsáveis pelo 8 de janeiro. Vão dizer que a derrubada do veto é um ataque à democracia. E vão tentar transformar a maior derrota política de Lula em 2 dias numa vitória moral. Esse é o roteiro. Sempre foi. Quando o governo perde no campo político, muda o campo da discussão. Sai da política e entra na moralidade. Sai dos votos e entra no discurso. Porque no discurso você nunca perde. No discurso, você escolhe as palavras. Você escolhe o enquadramento. Você escolhe quem é o mocinho e quem é o bandido. Mas tem um problema com esse roteiro dessa vez. Os números não mentem. 318 deputados votaram para derrubar o veto de Lula. Não são 318 golpistas. Não são 318 inimigos da democracia. Não são 318 pessoas que acordaram hoje querendo atacar as instituições. São 318 representantes eleitos pelo povo brasileiro que olharam para o governo Lula e decidiram votar contra. E isso tem um nome que o Palácio do Planalto não quer pronunciar: isolamento. Porque quando você perde uma votação no Congresso, pode ser azar, pode ser conjuntura, pode ser momento ruim. Mas quando você perde 2 votações seguidas, com placares desse tamanho, em menos de 48 horas, não é azar. É sinal, e o sinal é claro. O Congresso não está mais com medo de enfrentar Lula. E congressista que não tem medo do presidente é congressista que está olhando para 2026. Está calculando o vento, está medindo para onde a maré está indo, está decidindo de que lado é mais seguro estar. E essa decisão, tomada por 318 deputados e 49 senadores hoje, diz tudo sobre onde o vento está soprando. Longe de Lula. Agora eu preciso que você entenda o que o PL da dosimetria significa na prática.
sem juridiquês, sem complicação. Em linguagem simples, Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. Pela regra atual, ele só poderia passar para regime semiaberto em 2033. 7 anos longe da política. 7 anos sem poder disputar a eleição. 7 anos esperando. Com o PL da dosimetria valendo, especialistas estimam que esse prazo cai para 2 a 4 anos. 2 a 4 anos. Isso significa que Bolsonaro pode estar em regime semiaberto antes das eleições de 2026. Deixa isso afundar por um segundo. O homem que Lula passou anos tentando manter fora da política. O homem que o STF condenou, o homem que estava preso em regime fechado, pode estar de volta ao jogo antes da próxima eleição presidencial. E Lula não conseguiu impedir. Tentou vetar, o Congresso derrubou, mas tem uma camada nessa história que quase ninguém está falando. Olha o placar de novo. 318 votos na Câmara, 49 no Senado. Esses números não representam só uma derrota de Lula, representam uma virada de ambiente político no Brasil. Porque pensa comigo, esses mesmos parlamentares, muitos deles, estavam do lado do governo há pouco tempo. Recebiam emendas, apoiavam pautas, compareciam aos eventos do Planalto com um sorriso no rosto. E hoje votaram contra Lula com um placar esmagador. O que mudou? A conta chegou. Porque governar no Brasil tem um preço. E esse preço se chama entrega. Você entrega cargo, entrega emenda, entrega influência, entrega espaço. E em troca, o Congresso vota com você. Quando você para de entregar, o Congresso para de votar com você. E o que esses 2 dias mostram é que Lula parou de entregar o suficiente para segurar essa base. Ou a base decidiu que o que Lula tem para oferecer já não vale mais o custo político de estar ao seu lado. Qualquer uma das 2 hipóteses é devastadora para o governo, porque significam a mesma coisa. Lula perdeu a moeda de troca. E sem moeda de troca no Congresso brasileiro, você não governa, você sobrevive. E sobreviver não é o mesmo que governar. Então vamos juntar tudo o que aconteceu em 48 horas. Quarta-feira, o Senado rejeita Jorge Messias para o Supremo. Primeira vez em 132 anos que um indicado ao STF é barrado. Lula perde a chance de colocar mais um aliado dentro do tribunal mais poderoso do país. Quinta-feira, o Congresso derruba o veto de Lula ao PL da dosimetria. 318 votos na Câmara, 49 no Senado. Placar que não deixa dúvida. Bolsonaro pode estar em regime semiaberto antes de 2026. E segundo fontes próximas ao Planalto, Lula teve um ataque de fúria. E sabe o que é mais revelador nessa informação? Não é a fúria em si, é o que a fúria revela. Presidente que controla o jogo não explode. Presidente que controla o jogo sorri, espera, manobra, porque sabe que tem as peças certas nas posições certas para reverter o que precisa ser revertido. Presidente que explode é presidente que perdeu o controle, que ligou para os aliados e os aliados não atenderam, que contou os votos e os votos não fecharam, que percebeu, talvez pela primeira vez, de forma tão clara, que o Congresso não está mais com medo. E no Brasil, quando o Congresso para de ter medo do presidente, o presidente para de governar de verdade. Mas tem algo ainda mais importante que essa história toda revela. 2026 já começou. Não em discurso, não em manifesto de partido, não em pesquisa de intenção de voto. Começou aqui, nessa votação, nesse placar, nessas 48 horas, porque o que 318 deputados e 49 senadores fizeram hoje não foi só derrubar um veto, foi mandar um sinal para o Brasil inteiro, o sinal de que o campo político está se reorganizando, de que aliados estão migrando, de que o custo de estar ao lado de Lula está subindo e o custo de enfrentá-lo está caindo. Esse é o jogo que está sendo jogado agora, silenciosamente, friamente, sem discurso, sem palanque, nos bastidores do Congresso, nos corredores do Senado, nas ligações que não aparecem em nenhum jornal. E quando esse jogo terminar, o Brasil de 2026 vai parecer muito diferente do Brasil de hoje. Porque derrotas como as de ontem e hoje não ficam sem resposta. Lula vai reagir. O governo vai contra-atacar. O PT vai tentar recuperar terreno. Mas recuperar terreno depois de perder dessa forma, depois de 132 anos de história sendo quebrados em um dia, depois de um placar de 318 votos contra o seu veto, não é simples, não é rápido e talvez não seja possível antes de outubro de 2026. E é aí que a pergunta decisiva aparece. Se Lula não consegue segurar o Congresso agora, com 2 anos ainda pela frente, o que acontece quando a campanha começar de verdade? Quando cada parlamentar precisar decidir de que lado estar,
Quando o custo de apoiar um presidente enfraquecido for maior do que o custo de abandoná-lo, porque política não tem lealdade permanente. Política tem interesse. E o interesse de 318 deputados hoje foi votar contra Lula. Pensa no que isso significa para 2026. Compartilhe esse vídeo agora. Não por mim. Por quem ainda acha que essas votações são detalhes técnicos sem consequência real. Porque o que aconteceu hoje vai moldar o Brasil que você vai viver nos próximos anos. E quanto mais gente entender o tamanho disso, mais difícil fica esconder o que está realmente acontecendo. Ativa o sininho, porque a próxima peça dessa história já está se formando. E ela vem aí mais rápido do que parece. Até o próximo vídeo.